Boa noite. Boa noite. Com 3 votos a favor e 1 contra, Supremo Tribunal Federal retoma amanhã o julgamento sobre prisão em segunda instância. O Senado finaliza a votação da reforma da Previdência. O texto deverá ser promulgado pelo Congresso em novembro. E você vai ver também. No Japão, o presidente Bolsonaro afirma que o Brasil está preparado se protestos como os do Chile acontecerem por aqui. Mancha de óleo avança no litoral do Nordeste e já atinge as praias da região metropolitana do Recife. Nova fase da Operação Lava Jato cumpre mandados de busca e apreensão em 3 estados para apurar fraudes em licitações da Petrobras. A polícia encontra 39 corpos em caminhão no Reino Unido. O motorista foi preso por assassinato e a nacionalidade dos mortos ainda não foi divulgada. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O Senado concluiu a votação da reforma da Previdência. Para começar a valer, o texto tem que ser promulgado pelo Congresso, o que só deve ocorrer na primeira quinzena de novembro. A votação havia começado na noite de ontem, com a aprovação do texto base, mas só foi concluída hoje porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, resolveu suspender a sessão ao perceber que o governo poderia ser derrotado na votação dos destaques. Eu cancelei essa votação e vou colocar o próximo destaque em votação e vou marcar uma sessão para amanhã às 9 horas da manhã. E a manhã de hoje já começou com negociações. O governo teve que ceder. Com isso, um destaque foi retirado e outro aprovado. Foi excluído do texto o trecho que impedia que trabalhadores submetidos a atividades periculosas, como vigilantes e eletricistas, pedissem aposentadoria especial. E o governo se comprometeu a apoiar a tramitação com urgência de um projeto de lei que regulamenta quais as atividades são periculosas, o que hoje acaba sendo definido pela Justiça. O que vai haver no projeto de lei são exatamente quais são os critérios objetivos de concessão de periculosidade. O que existe hoje, desde a promulgação da Constituição de 88 e com uma lei de 1995, é que há um vácuo jurídico e esse vácuo tem sido preenchido por decisões absolutamente díspares que são proferidas em todo o território nacional. Segundo o relator, senador Tasso Gereissati, a mudança não tem impacto na economia prevista com a reforma da Previdência, que ficou em 800 bilhões de reais em 10 anos. Não, porque isso o impacto não seria imediato. O impacto seria a longo prazo. Apesar de ter articulado a mudança, a oposição manteve as reclamações em relação à proposta. Nós vamos passar a ter no Brasil um aprofundamento das desigualdades, a perda de direitos importantes, o empobrecimento ainda maior da população, especialmente no momento em que um estudo do próprio IBGE demonstra que as famílias estão dependendo cada vez mais daqueles seus integrantes que têm benefícios como aposentadoria, como pensão por morte ou como benefício de prestação continuada. O texto aprovado prevê a idade mínima de aposentadoria de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. O tempo mínimo de contribuição é de 15 anos para elas e 20 para eles. Para os servidores públicos, o tempo de contribuição é de 25 anos para ambos os sexos, sendo que pelo menos 10 anos devem ter sido de serviço público. A fórmula de cálculo também muda e passa a ser baseada em 60% da média de todas as contribuições. Com isso, a aposentadoria integral só será alcançada pelas mulheres que contribuírem por 35 anos e homens por 40 anos. Para os trabalhadores que já estão na ativa, existem 5 possibilidades de regra de transição. Trabalhadores rurais, professores, policiais federais e agentes socioeducativos têm regras especiais de aposentadoria. As pensões por morte terão um valor menor, partindo de 60% do valor do benefício, mas não podem ser menores que o salário mínimo.
A pensão e a aposentadoria continuam podendo ser acumuladas, mas somente o benefício de maior valor será pago integralmente. Agora, a reforma da Previdência precisa ser promulgada pelo Congresso para começar a valer. A sessão de promulgação só deve ocorrer no início de novembro, para contar com as presenças do presidente Jair Bolsonaro e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que estão viajando. Além disso, Davi Alcolumbre condicionou a promulgação do texto à aprovação da PEC paralela, que faz mais mudanças na aposentadoria e prevê a inclusão dos servidores dos estados e municípios nas novas regras. Esse texto está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e a previsão é que ele seja votado pelo colegiado no dia 6 de novembro. Tentar dar celeridade nesses 15 dias da tramitação da PEC paralela para a gente chegar mais ou menos tudo junto no plenário. 5, 12 ou 19. Olá, mais algumas explicações sobre o que muda com a reforma da Previdência. Se você já tem direito à aposentadoria, mas ainda não fez o pedido, você pode se aposentar com base nas regras antigas. O que muda é o cálculo do valor do benefício. Ele começa com 60% do valor e para chegar aos 100%, você terá que comprovar 40 anos de contribuição para os homens e 35 para as mulheres. Para você que já está no mercado de trabalho, mas não tem direito a se aposentar ainda, a reforma prevê algumas regras de transição. Você pode escolher pela regra que for a mais vantajosa para você, mas no geral, saiba que todo mundo vai precisar trabalhar um pouquinho mais para se aposentar. A regra que mais beneficia quem começou a trabalhar bem jovem é o sistema de pontos, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. Essa soma terá de dar no mínimo 86 para as mulheres e 96 para os homens. Nessa regra não há idade mínima, mas é preciso respeitar o tempo mínimo de contribuição. 35 anos para homens e 30 anos para as mulheres. E essa soma vai aumentar 1 ponto a cada ano até chegar a 100 para as mulheres e 105 para os homens. Agora, quem estiver a no máximo 2 anos de cumprir o tempo mínimo de contribuição, também pode se aposentar sem a idade mínima, mas vai pagar um pedágio de 50% do tempo que falta. Por exemplo, se faltar 1 ano para a aposentadoria, a pessoa terá que trabalhar 1 ano e meio até conseguir se aposentar. Agora, quem quiser usar o critério da idade mínima, a regra é outra. A idade mínima começa em 56 anos para as mulheres e 61 anos para os homens e aumenta meio ponto por ano até chegar aos 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Nesse caso, o tempo mínimo de contribuição é de 30 anos para as mulheres e 35 para os homens. Ou então, idade mínima já, de 65 anos para os homens e 60 para as mulheres, com tempo mínimo de contribuição de 15 anos. A idade mínima das mulheres vai subir 6 meses a cada ano, até chegar a 62 anos. Lembrando que essas regras valem só para trabalhadores do setor privado. Servidores públicos, professores e policiais federais têm regras diferentes. Reuniões com o primeiro-ministro Shinzo Abe e empresários marcaram a agenda do presidente Jair Bolsonaro hoje no Japão. Os detalhes com o correspondente Marcelo Espíndola. O presidente Jair Bolsonaro foi recebido com muitos aplausos no primeiro compromisso do dia, a reunião com representantes da comunidade brasileira no Japão, grupo que mais votou nele fora do Brasil. Foram 92% dos votos a favor do atual governante. Os representantes de Tóquio, Nagoya e Hamamatsu pediram que o presidente continue empenhado em combater a corrupção. No evento, Bolsonaro, ao comentar a crise no Chile, disse que, segundo o senador do PT, Humberto Costa, o Brasil enfrentará problemas de manifestações semelhantes aos que aconteceram no país vizinho e alertou que é preciso estar prevenido. O preventivo é o endurecimento da lei, só isso. O elemento saber tocar fogo no ônibus, que pode matar inocentes. Fazer uma depredação, queimar o patrimônio como houve no Chile agora na questão do metrô. É saber que a pena dele vai ser dura. Ver se alguém faz isso aqui no Japão, nos Estados Unidos. Não faz. Durante o encontro, Bolsonaro também destacou os avanços na economia, como a menor taxa básica de juros da história e a inflação abaixo da meta. E criticou as agências reguladoras, que, segundo ele, foram politizadas e podem tomar decisões independente dos interesses do governo. Tem a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, está para decidir
a cobrança de uma taxa de quem usa energia solar. Eles não explicaram ainda, não precisa dar risada não, tá? Não explicaram ainda o motivo dessa possível cobrança. Estamos aguardando uma decisão por parte deles. Nós já apresentamos a nossa posição. Presidente que na saída para jantar com o ministro anfitrião Shinzo Abe agradeceu aos senadores pela aprovação da reforma da Previdência. Agradecemos o parlamento, é uma reforma bastante profunda que vai dar sinalizações na Bolsa de hoje. Como ontem nós batemos recorde, com toda certeza hoje teremos mais um recorde na Bolsa. A economia está reagindo a essas ações do parlamento e elas foram muito bem-vindas. Falta apenas 2 destaques, que a gente espera que o Congresso os rejeite. Marcelo Espíndola, enviado especial a Tóquio para o Rede TV News. Hoje é um dia especial para o presidente Bolsonaro com a aprovação da reforma da Previdência. É claro que ele contou com a colaboração vital do Congresso em ação coordenada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e por Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Sobre distúrbios, você viu que ele falou, o site Antagonista informa que o presidente preveniu o Exército para estar preparado caso haja violência decorrente da derrota no STF, da prisão depois da segunda instância e a consequente libertação de Lula. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, desistiu da indicação para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. A decisão foi anunciada em discurso no plenário da Câmara durante a votação de um projeto que confirma o acordo que permite que os norte-americanos usem a base de lançamento de Alcântara no Maranhão. Certamente não me faltaria legitimidade, e isso é um fato que independe de interpretações. Portanto, este que aqui vos fala, filho de um militar do Exército Brasileiro e deputado federal, e que foi zombado por ter tido aos 20 anos de idade um trabalho digno e honesto em um restaurante fast food nos Estados americanos do Maine e Colorado, diz que fica no Brasil para defender os princípios conservadores, para fazer do tsunami que foi a eleição de 2018 uma onda permanente. E aproveitando essa sessão, por que não, para aqueles que estavam até agora há pouco dizendo que a minha ida para a Embaixada norte-americana dependia da aprovação do Acordo de Alcântara. Estavam mentindo, tentando enganar o povo brasileiro. Então, senhor presidente, fico no Brasil e com certeza para levantar adiante as bandeiras do conservadorismo e apoiar o presidente Jair Bolsonaro. E durante a viagem ao Japão, o presidente Jair Bolsonaro comentou a desistência do filho à Embaixada dos Estados Unidos. Existiu da possibilidade de eu indicá-lo para o Senado, não estava nada garantido, dependeria de uma sabatina. Vinha conversando com ele e a partir do momento que ele aceitou ser líder do partido, ele agora tem uma tremenda responsabilidade lá no Brasil. Então, parabéns a ele por essa decisão. Quem sabe no futuro a gente volta a esse assunto, mas eu acho que pelo menos no próximo ano não se discute esse assunto. Embora o Planalto insista que a indicação de Eduardo seria um pleito da bancada do PSL, essa desistência acaba sendo positiva para o deputado e para o presidente. O fato de o presidente indicar seu filho para a embaixada em Washington não foi bem recebida pela maioria da população e abriu um flanco na imagem de Bolsonaro. Tudo indica que o novo embaixador será o senhor Nelson Forster, diplomata de carreira, tido como conservador, amigo do professor Olavo de Carvalho. O Ibovespa fechou hoje em leve alta de 0,15% e bateu novo recorde, com 107.543 pontos. Este mês, a Bolsa já acumula saldo positivo de 2,67%. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Ao vivo de Brasília, o repórter Eric Klein tem mais informações. Boa noite, Eric.
Oi, Boris, muito boa noite a você também, a Cláudia, a todos que nos acompanham. Olha, até agora 4 ministros votaram, 3 a favor da prisão após condenação em segunda instância e 1 contra. Após o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, a sessão foi suspensa e será retomada amanhã. O julgamento analisa em conjunto 3 ações diretas de constitucionalidade. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, quase 5 mil presos poderiam ser beneficiados se a Corte derrubar a prisão após condenação em segunda instância, entre eles o ex-presidente Lula. Mas a validade da decisão não é automática. Os casos teriam que ser avaliados caso a caso, de acordo com o pedido dos advogados dos condenados. É a 4ª vez que o STF discute o tema. Na última, em abril do ano passado, por 6-5, a Corte entendeu que um condenado em segunda instância já poderia começar a cumprir a pena. Mas aí vem a pergunta: por que o STF vai julgar novamente essa questão? Porque as decisões anteriores foram em casos concretos, no plenário virtual ou em medidas cautelares. Agora, o Supremo precisa dar uma decisão vinculante, com efeito para todos os casos. A análise deste tema começou de novo na semana passada, mas os ministros só começaram a votar nesta terça-feira. E o primeiro foi o ministro relator, Marco Aurélio Mello, que depois do voto, ao sair para o intervalo, disse que existe uma tendência da Corte rever o entendimento anterior e não mais permitir a prisão após condenação em segunda instância. Mas vamos ver como foi a sessão de hoje na reportagem. O julgamento foi retomado pela manhã com a manifestação de 2 partes interessadas no processo, o Instituto dos Advogados de São Paulo e o Instituto dos Advogados do Brasil. Na sequência, falou o advogado-geral da União, André Mendonça. Com a concessão de interpretação conforme a Constituição, para afirmar que é coerente com a Constituição o principiar a execução criminal quando houver condenação em segunda instância. Depois, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, reafirmou a posição do Ministério Público a favor da prisão após condenação em segunda instância. Não há, contudo, previsão literal na Carta da República a indicar correspondência entre a maior ou menor presunção de culpa e a execução da pena autorizada constitucionalmente sob outra premissa, a premissa de ser a execução da pena, efeito principal da sentença penal condenatória. A sessão da manhã terminou com o voto do ministro relator, Marco Aurélio Mello. O magistrado foi contra a execução da pena após condenação em segunda instância. Além disso, Marco Aurélio defendeu que os presos nessa situação sejam soltos, a não ser aqueles perigosos ou que ofereçam risco à sociedade. Já se disse nesta bancada que quando avançamos, extravasamos os limites que são próprios ao judiciário, como que se lança um bumerangue e este pode retornar e vir à nossa testa. À tarde, o julgamento foi retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que abriu divergência e se posicionou a favor da prisão após condenação em segunda instância. O magistrado afirmou que nos 31 anos da Constituição de 1988, 34 ministros estiveram na corte e apenas 9 deles se posicionaram contrários à tese defendida por ele. Nem sempre é possível ou conveniente ou correto agradar a todos. E não é esse o compromisso constitucional do Supremo Tribunal Federal. Populismo judicial é incompatível com o exercício da judicatura. Os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso seguiram a divergência aberta por Alexandre de Moraes. Coerente com a Constituição da República Brasileira, o principiar de execução criminal quando houver condenação confirmada em segundo grau, salvo atribuição expressa de efeito suspensivo ao recurso cabível, e é como voto. A Constituição não exige trânsito em julgado. A Constituição exige ordem da autoridade competente, que é o juiz. Apesar dos 3-1, a tendência é amanhã, provavelmente, dar o contrário, ou seja, acabar com a prisão em segunda instância. O STF dá voltas em torno de si mesmo.
já havia decidido a favor do cumprimento da pena depois do julgamento em segunda instância. Agora, pelo correr da carruagem, vai mudar de posição mais uma vez, aparentemente motivado por influência política. Ainda há tempo para pôr a cabeça no lugar e não soltar milhares de criminosos de todos os matizes, inclusive Lula. O novo balanço da Secretaria de Saúde de São Paulo mostra que o estado registrou mais de 1.000 casos de sarampo em uma semana. As mortes também aumentaram. A repórter Stella Freitas tem as informações ao vivo. Boa noite, Stella. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Agora são 9.768 casos de sarampo em todo o estado de São Paulo. Desse total, 7.591 foram confirmados laboratorialmente e 2.177 com base nos sintomas e avaliação médica. Sobre as mortes, foram registradas 13 do começo do ano para cá. A última, mais recente, foi confirmada nessa semana. Uma mulher de 25 anos, de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, que não tinha histórico de imunização. E vale reforçar aqui que a campanha de vacinação contra o sarampo para bebês de 6 meses até crianças com menos de 5 anos vai até essa sexta-feira, portanto se encerra nessa semana e esse público-alvo é considerado mais vulnerável ao agravamento da doença. Para o público adulto vai ter uma nova fase da campanha entre os dias 18 e 30 de novembro com faixa etária de 20 a 29 anos. Stella Freitas, ao vivo de Osasco, para o Rede TV News. Não vá na conversa dos ignorantes que dizem que a vacina faz mal. Isso é mentira, mentira. A vacina previne o sarampo e salva vidas. A Polícia Federal cumpriu 16 mandados de prisão na cidade de Cujubim, em Rondônia, contra uma organização criminosa responsável por invasão de terras na região. A Operação Defloreste da Polícia Federal foi deflagrada nas primeiras horas da manhã de hoje. Foram alvos da ação da PF empresários, policiais, pistoleiros e indivíduos ligados a uma máfia que agia intimidando agricultores do município de Cujubim, a 34 quilômetros de Porto Velho. A operação envolveu mais de 100 agentes da Polícia Federal no cumprimento de 16 mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão. Nas investigações do Ministério Público Estadual, foram empreendidas ações como forma de neutralizar o esquema criminoso. No inquérito, o organismo criminoso pressionava por meio de ameaças os agricultores desta região, denominada Soldado da Borracha. Intimidados, os moradores abandonavam as terras, deixando livre para que a quadrilha vendessem os imóveis e extraíssem madeira ilegalmente. Esse grupo, ele se julga detentor daquela região. Montaram naquela porteira uma estrutura de jagunços e policiais militares armados, fortemente armados, e passaram a intimidar, a cobrar pedágio para caminhões, para que sitiantes que moram ali na região passassem. No local em que ocorria a cobrança de pedágios, os agentes destruíram porteiras e apreenderam em flagrante grande carregamento de madeira. A Justiça decretou a prisão preventiva do jovem que dirigiu um carro de luxo sem habilitação quando atropelou e matou um jovem de 27 anos em São Paulo. O acidente aconteceu ontem à noite na Radial Leste e deixou outras 3 pessoas feridas. De acordo com testemunhas, Gustavo Amaro Silva, de 18 anos, estava em alta velocidade e perdeu o controle da direção. Ao invadir a pista contrária, o veículo bateu em uma árvore, 2 carros e uma moto pilotada por Leandro Caproni. O produtor, de 27 anos, morreu no local. O carro de luxo virou um amontoado de ferro retorcido. O teste do bafômetro revelou que Gustavo não havia ingerido bebida alcoólica. À polícia, ele disse que estava a pelo menos 80 km por hora e que um desnível na rua teria provocado o acidente. O carro era do pai do adolescente. O óleo derramado na costa nordestina continua avançando. As manchas chegaram à região metropolitana do Recife. Só em Pernambuco já foram recolhidas quase 500 toneladas do produto.
Centenas de voluntários seguem incansáveis na tentativa de limpar o litoral pernambucano. Na praia do Janga, no município do Paulista, o petróleo causou a morte de centenas de peixes. Durante todo o dia foram utilizados caminhões e retroescavadeiras para remover o produto. O contato com o óleo é nocivo à saúde. Integrantes de ONGs distribuíram equipamentos de proteção individual e água. A gente trouxe EPI, trouxe máscara, trouxe luva, tudo que é necessário para que o pessoal possa trabalhar com segurança. A gente trouxe uma parte agora e assim que a gente souber a quantidade de pessoas que de fato estão trabalhando, a gente vai conseguir o restante dos recursos para que todo mundo esteja equipado para trabalhar tranquilo. O Comitê de Crise instalado pelo governo do estado tem monitorado diariamente a presença das manchas aqui na costa. Até agora, praias de 9 cidades pernambucanas já foram atingidas pela poluição, mas especialistas avaliam que essas manchas devem continuar aparecendo no litoral pernambucano nos próximos meses e que os impactos desta tragédia ambiental devem durar décadas. Acho que o pior está por vir mesmo, porque esse material não é totalmente retirado da natureza. O que ficou na natureza vai eliminar moléculas bastante nocivas para a biodiversidade e para o ser humano. Na praia de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, 50 reeducandos trabalharam na limpeza da faixa de areia. Uma universidade particular disponibilizou ônibus para que estudantes pudessem se juntar ao mutirão de limpeza. Um grupo de ativistas do Greenpeace protestou hoje em Brasília contra as manchas de petróleo no Nordeste. Os manifestantes esparramaram um líquido preto em frente ao Palácio do Planalto para simbolizar as manchas de óleo que surgiram nas praias do Nordeste do Brasil. Segundo os ativistas, o governo tem sido negligente ao agir de forma lenta para solucionar o problema. O grupo também protestou contra as queimadas na floresta amazônica. Ao final da mobilização, 19 manifestantes foram detidos pela Polícia Militar e levados a uma delegacia para averiguação. De acordo com a PM, eles desrespeitaram a lei que prevê sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Após 3 horas, os ativistas foram liberados. No Twitter, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, condenou o ato. Escreveu: não bastasse o fato de não ajudar na limpeza do petróleo venezuelano nas praias do Nordeste, os ecoterroristas ainda depredam patrimônio público. O Greenpeace tem prestado enormes serviços ao meio ambiente em todo o planeta, mas desta vez errou e errou feio. Mergulhou de cabeça na política oposicionista ao tentar equivocadamente culpar o presidente Bolsonaro por essa tragédia das manchas de petróleo. Vamos ver agora como fica o tempo amanhã em todo o Brasil. A Gabi. Olá, boa noite para todo mundo. A gente já começa com alerta de tempestade entre o norte do Brasil, passando pelo centro-oeste até áreas do sudeste. Em toda essa área em destaque aqui do mapa, tem previsão aí de chuva forte acompanhada de raios e vendaval. Estão na rota desse temporal Porto Velho, Palmas e Brasília, onde além das pancadas de chuva, o tempo fica mais fechado, encoberto e nublado. E as instabilidades continuam em áreas do sudeste do Brasil, por isso a quinta-feira vai ser ainda de tempo carregado e com chuva na faixa leste aqui de Minas, no extremo sul da Bahia e no Espírito Santo. Por isso, Vitória continua em alerta aí para chuva forte, temporal amanhã com raios. Na sexta-feira, essa chuva começa a diminuir, máxima de 28 graus. Agora a gente vai para Minas, na capital mineira, em Belo Horizonte, dia típico de verão. Muito sol, calor e pancadas de chuva de finalzinho de tarde, temperaturas aí na casa dos 30 graus. Amanhã o tempo fica firme, seco, ensolarado, sem chuva, desde o Rio Grande do Sul, passando aqui por São Paulo até o Mato Grosso do Sul. Portanto, capital Campo Grande vai ter aí muito sol, calorão de 34 graus. Em São Paulo, o sol ganha força, amanhã ele aparece mais, volta a esquentar mais também, a máxima chega aos 27 graus. Em Porto Alegre, o dia começa bastante frio, madrugada gelada, 13 graus de mínima, mas a temperatura sobe rapidinho, chegando aí aos 29 graus, bastante diferença de temperatura aí no mesmo dia. E a gente tem tido bastante chuva aí em áreas do interior do Nordeste, a gente vê imagens aí do sul do Piauí, onde a chuva veio com tudo, veio acompanhada de muita ventania e causou estragos
na cidade de Curimatá. Algumas casas ficaram destelhadas. Amanhã essa chuva diminui pelo nordeste do Brasil. O tempo fica firme, seco e ensolarado em grande parte da região. Desde o Maranhão até Salvador, o sol predomina. Em Salvador, calorão de 31 graus. E apesar das pancadas de chuva, em grande parte do Brasil, as temperaturas seguem altas nesta quinta-feira, viu? Na casa dos 30 graus, de norte a sul do país. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Te vejo amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Em uma nova fase da Operação Lava Jato, agentes foram às ruas para cumprir 23 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo e no Paraná. As suspeitas de que um cartel de empresas fraudava licitações da Petrobras. O principal alvo da operação de hoje é o grupo ítalo-argentino Tequinte, empresa de engenharia na área de petróleo. Segundo os investigadores, ela liderava um cartel com 9 empreiteiras. O grupo é suspeito de pagar propina para ex-diretores da Petrobras para vencer licitações de grandes obras. Entre 2008 e 2013, altos executivos teriam depositado na Suíça 12 milhões de dólares ao ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, que foi preso em 2015. Um dos contratos com a estatal somam 3 bilhões e 300 milhões de reais. Há uma projeção do que a Petrobras estimava gastar nos contratos e o quanto efetivamente gastou, e aí você já consegue ver uma diferença expressiva que não chega a isso tudo. A investigação começou na Suíça e só foi possível graças à colaboração das autoridades de lá e da Itália, que enviaram à Polícia Federal uma vasta documentação com extratos bancários que provaram o pagamento de propinas e a lavagem de dinheiro. A Justiça determinou o bloqueio e a apreensão de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais dos suspeitos que teriam lesado a Petrobras. A investigação apura crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Mesmo bombardeada pelos descontentes com sua atuação, a Operação Lava Jato continua prestando excelentes serviços ao Brasil. É bom lembrar que nunca antes neste país tantos criminosos ricos e poderosos foram para trás das grades. Agora tentam acabar com a Lava Jato, até usando o falso pretexto de que a operação prejudica o país. Aliás, uma autoridade próxima ao presidente Bolsonaro lembrava na última segunda-feira que uma chapa Bolsonaro-Sérgio Moro seria invencível no próximo pleito para presidente. Em São Paulo, a Polícia Civil expediu 55 mandados de prisão contra suspeitos de praticar crimes contra mulheres. A operação, batizada de Outubro Rosa, começou logo nas primeiras horas do dia. Mais de 300 policiais civis foram às ruas para cumprir os mandados de prisão. Um deles foi contra Paulo Henrique de Souza Andrade, de 31 anos. De acordo com a polícia, ele foi o responsável por gravar este vídeo em que aparece torturando a ex-mulher. O crime aconteceu no último dia 12. Nas imagens, a vítima aparece amarrada, deitada no chão, com o rosto sangrando. Ele vai responder por lesão corporal, tortura e violência doméstica. Em Belo Horizonte, os bombeiros tiveram um trabalhão para resgatar um cavalo que caiu no buraco de uma obra. O acidente foi nesta manhã em uma construção na região da Pampulha, onde circulam muitos carroceiros que transportam entulho. O cavalo, de cerca de 700 quilos, ficou com a cabeça e as 2 patas para fora do tubulão. Depois de quase 40 minutos, o animal foi erguido e entregue aos donos sem nenhum ferimento grave. O Chile registra 18 mortes desde os violentos protestos que começaram na última sexta-feira. Hoje, uma greve geral paralisou parcialmente o país. As manifestações continuam em todo o Chile. A greve geral, convocada pelos principais sindicatos e movimentos sociais do país, deve permanecer até amanhã. Entre outras demandas, os manifestantes pedem que o governo revogue o estado de emergência decretado no sábado e retire os militares das ruas. Hoje, mais 3 mortes foram confirmadas pelo governo. Um homem e um menino de 4 anos foram atropelados por um motorista embriagado que atingiu manifestantes na cidade de São Pedro de La Paz. A outra vítima, de acordo com familiares, teria sido espancada pelas forças de segurança em Maipo, nos arredores de Santiago.
Segundo o subsecretário do Interior, Rodrigo Bilha, foram registrados nas últimas 24 horas 54 protestos e 169 episódios de violência. Um número que ele afirma ter diminuído em comparação aos outros dias. Desde que os atos começaram na última sexta-feira, 979 pessoas foram presas por cometer atitudes violentas e 592 por desrespeitar o toque de recolher imposto no sábado. Durante a audiência semanal na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco expressou preocupação com a situação no Chile. Ele pediu pelo fim de atos violentos e que sejam feitos esforços por meio do diálogo para encontrar soluções para a crise e enfrentar as dificuldades. Per il bene dell'intera popolazione. Em pronunciamento na noite de ontem, o presidente chileno Sebastián Piñera pediu desculpas por não antecipar a crise que atinge o governo e anunciou um pacote de medidas, entre elas o aumento de até 20% em alguns tipos de aposentadoria, a estabilização das tarifas de eletricidade e a redução de salários de membros do governo. De milhões e milhões de chilenos. Inicialmente, as manifestações foram motivadas pelo anúncio de aumento na tarifa de metrô. A medida foi suspensa no sábado, mas os atos continuaram, desta vez destacando outras demandas sociais. Com essas medidas de emergência, o presidente chileno reconheceu que a crise em seu país tem raízes mais profundas que o aumento do preço das passagens do metrô. Há um esgarçamento do tecido social no Chile. Esse exemplo precisa ser visto com muita atenção aqui no Brasil. A Organização dos Estados Americanos afirmou hoje que a Bolívia deve convocar um segundo turno das eleições entre o atual presidente Evo Morales e o opositor Carlos Mesa. O governo de Morales anunciou o decreto de estado de emergência após protestos violentos pela apuração dos votos no pleito presidencial de domingo. Quase 97% das urnas das eleições de domingo já foram apuradas. Evo Morales aparece em primeiro lugar, com uma diferença de 9,48% para o segundo colocado, o opositor Carlos Mesa. Se Evo conseguir pelo menos 10% a mais que Mesa, ele venceria já no primeiro turno. Mas, segundo o diretor do Departamento Eleitoral da Organização dos Estados Americanos, Gerardo de Cassa, a melhor opção diante da atual situação na Bolívia é convocar um segundo turno, já que mesmo que Evo consiga mais de 10% de diferença, será por um índice muito pequeno. A apuração dos votos gerou protestos por todo o país. Apoiadores de Carlos Mesa denunciaram uma suposta fraude. Durante o pronunciamento, Evo Morales disse que está acontecendo uma tentativa de golpe de Estado com apoio internacional. Com apoio internacional para um golpe de Estado. Ele também decretou estado de emergência e disse que é uma mobilização pacífica para defender a democracia no país. Ontem, manifestantes e forças de segurança entraram em confronto em La Paz. Ativistas também atearam fogo na sede do Tribunal Eleitoral de Sucre, capital administrativa boliviana. A Turquia assinou um acordo com a Rússia que garante que o país não vai invadir outros territórios curdos, além da área que já domina atualmente. Poucas horas depois, os Estados Unidos anunciaram o fim das sanções econômicas contra os turcos. Veja na reportagem de Luciana Camargo. O comboio militar russo patrulha o nordeste da Síria desde o meio-dia de hoje, no horário local. A presença da tropa do Kremlin é para garantir que, em até 150 horas, os combatentes curdos sírios se afastem pelo menos 30 quilômetros da fronteira entre a Turquia e a Síria. Uma área que será denominada Zona de Segurança e terá controle exclusivo dos turcos. A manobra faz parte de um acordo firmado entre os presidentes da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e da Rússia, Vladimir Putin. O documento também dá às tropas russas e ao exército sírio a administração das demais áreas da fronteira. Na semana passada, a Turquia e Estados Unidos também haviam firmado um pacto de cessar-fogo em troca da suspensão das sanções econômicas impostas ao país de Erdogan. O prazo expirou ontem à noite. O presidente Donald Trump retirou hoje a retaliação. Pelo menos até que algo que o contrarie aconteça. A Casa Branca não foi incluída na nova negociação, mas Donald Trump chamou o acordo temporário entre a Rússia e a Turquia de permanente.
e disse que o considera um sucesso. Trump também espera que a região, de fato, se torne segura e disse que um pequeno número de militares americanos permanecerá na Síria para proteger o petróleo. A ofensiva turca começou no início do mês, quando as tropas americanas deixaram a região da fronteira da Síria com a Turquia por ordem de Donald Trump. Segundo Erdogan, além de combater as milícias curdas, a intenção de seu governo é criar uma zona de segurança para que os refugiados sírios voltem para casa. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. Nos Estados Unidos, uma mulher foi presa acusada de matar a própria filha. Antes da morte da menina, ela teria mentido, dizendo que a criança tinha uma doença terminal. Isso com o objetivo de receber doações em dinheiro. Os detalhes com o correspondente em Los Angeles, Fábio Borges. A pequena Olivia, de 7 anos, ganhou destaque na mídia americana quando divulgou uma lista de sonhos que queria realizar antes de morrer. Trabalhar no corpo de bombeiros e se tornar uma princesa heroína. Os desejos da garotinha, do estado do Colorado, foram realizados por meio de campanhas feitas pela mãe dela. Kelly Turner, de 41 anos, arrecadou cerca de 2 milhões de reais em doações e benefícios sociais do governo. Turner alegou que Olivia tinha uma doença terminal que afetava órgãos vitais, como o intestino. Nós não sabemos quanto tempo ela tem de vida. Olivia morreu em 2017. Agora, a mãe dela é acusada de ter deixado a criança morrer de fome. Kelly Turner também responde por crimes como abuso de menor, roubo e fraudes contra instituições de caridade. A investigação teve início no ano passado, quando a irmã mais velha dela foi encaminhada para um tratamento de quimioterapia. A mãe alegou que a filha tinha câncer nos ossos, mas o médico não comprovou a doença e alertou as autoridades, que desconfiaram sobre o motivo da morte de Olivia. O corpo dela foi exumado e examinado, e não foram encontrados sinais das doenças que a mãe afirmava que Olivia tinha. Ao ser interrogada, Kelly espontaneamente citou a síndrome de Munchausen por procuração, um distúrbio psicológico raro em que os pais inventam a doença de um filho para receberem atenção para si mesmos. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. 39 corpos foram encontrados em um caminhão no Reino Unido. O motorista foi preso por suspeita de assassinato. Veja na reportagem do correspondente Luciano Júnior. A descoberta foi feita por socorristas da região. O caminhão estava parado em um parque industrial de Waterglade, em Essex, a 40 quilômetros ao leste de Londres. Dentro, 38 adultos e um adolescente, todos mortos. A suspeita é de que seriam migrantes irregulares, mas ninguém ainda foi identificado. Segundo informações preliminares, o veículo teria entrado pelo país de Gales vindo da Bulgária, de onde saiu no último dia 19. O motorista da carreta, um norte-irlandês de 25 anos, foi preso e está sob custódia. Ele, por enquanto, é o principal suspeito de envolvimento pelas mortes. A vice-chefe de polícia de Essex chamou o caso de tragédia absoluta. Disse que, por enquanto, tudo está em um estágio inicial de apuração, que pouco se sabe sobre a identidade dos corpos e fez um apelo a quem pudesse ter informações que possam ajudar na investigação. Casos como este não são inéditos aqui na Europa. A maioria é de imigrantes ilegais que fogem de seus países de origem por questões políticas ou de guerra e cruzam o continente em condições subhumanas. Há 4 anos, um caminhão frigorífico que trazia 71 pessoas foi encontrado nas mesmas circunstâncias no leste da Áustria. Todas elas estavam mortas. A secretária do Interior do Reino Unido, Priti Patel, definiu o caso como terrível e disse que todos os pensamentos e condolências estavam com as vítimas e seus entes queridos. Na Câmara dos Comuns, onde o Brexit segue sendo debatido, o primeiro-ministro Boris Johnson encontrou tempo em seus discursos para comentar o ocorrido. Ele reconheceu
que o tráfico de pessoas é uma dolorosa realidade e pediu punição. Eu desejo que os autores desse crime e todos os que se envolvem em atividades semelhantes, porque sabemos que esse comércio acontece. Todos esses comerciantes de seres humanos devem ser caçados e levados à justiça. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi internado na tarde de hoje no Hospital Sírio-Libanês para tratar de uma inflamação na pele. Segundo o último boletim médico, o prefeito está recebendo antibióticos e anti-inflamatórios por via intravenosa. A equipe médica que acompanha o prefeito é coordenada pelo médico infectologista Davi Wippe. E agora o esporte. Flamengo e Grêmio decidem hoje no Maracanã quem vai à final da Libertadores da América junto com o River Plate. Como o jogo de ida terminou empatado em 1-1, o rubro-negro tem uma pequena vantagem pelo gol fora de casa. A decisão contra o Grêmio começou bem antes da bola rolar. Desde cedo, flamenguistas se reuniram na sede da Gabi com a certeza da classificação pelo jeito. Ele só não tem certeza de quem entra em campo. Jorge Jesus mandou fechar o treino para fazer mistério se Rafinha e Arrascaeta se recuperaram de lesão. Nem a TV oficial do clube pôde gravar. A gente vai fazer de tudo, usar todas as armas para poder chegar nessa final tão sonhada e tão esperada. O blefe utilizado para esconder o estado físico dos jogadores é uma estratégia do português. Na partida contra o Internacional, ele garantiu que o Gabigol estava contundido e o atacante jogou. Já Renato Gaúcho descartou um dos craques, garantindo não ser estratégia. Essa novela Luan, essa novela Luan, essa novela Luan. Eu vou falar do Luan, até porque... senão todo dia é mais perguntas. O Luan, ele dificilmente vai jogar ainda esse ano. Ele está fora do jogo quarta-feira. A estratégia do treinador do Grêmio é jogar a responsa para o adversário, garantindo que o rubro-negro é o melhor time do Brasil. Pelo que o Flamengo vem fazendo, no momento é o Flamengo. Em favoritismo, a gente deixa para a parte externa, para quem quiser falar, fala o que quiser. Mas dentro de campo, 11 contra 11, e a gente vai decidir na quarta-feira, independente do que fale ou do que não fale. Só que ao mesmo tempo que assoprou, o comandante provocou, aumentando ainda mais a rivalidade. Então, se o Flamengo vem jogando no grande futebol há 4, 5 meses, o Grêmio vem jogando há 3 anos, eu acho que mais do que nunca nós vamos ter um grande confronto. Não tenho muito o que falar do Grêmio, não. Eu estou aqui para falar do Flamengo, independente do jogo. Eu acho que o mais importante é o nosso time, é o que a gente vai fazer. Um avião já pode se mover na pista de pouso sem a presença de um piloto. O primeiro, bem-sucedido, foi uma aeronave autônoma e o voo foi realizado no Brasil. No interior de São Paulo, o avião move na pista. Manobras perfeitas, paradas precisas. Só que este movimento, realizado na unidade da Embraer em Gavião Peixoto, é um teste. É que o Legacy 500 está taxiando sozinho. É isso mesmo, sem um piloto. Os profissionais acompanham tudo da cabine de comando. Esse projeto foi desenvolvido dentro desta sala da Universidade Federal do Espírito Santo. E tudo começou com este carro aqui. O nome dele é Iara e ele também consegue se locomover sem a presença de um motorista. Inclusive, ele já saiu aqui da cidade de Vitória e foi até o município de Guarapari sem uma pessoa aqui no volante. O pessoal da Embraer pediu para eu dar uma palestra lá sobre o que a gente estava fazendo aqui. E aí do debate surgiu a ideia de levar essa tecnologia para o avião e fazer o avião ser autônomo também. O avião é controlado por inteligência artificial. O sistema monitorou as condições externas e internas da aeronave, atuando de forma independente nos comandos de aceleração, direção e frenagem. Adaptamos sensores no avião, principalmente um sensor que a gente chama de radar de luz. Ele joga raios lasers no mundo em volta e captura milhares e milhares de
instâncias, né? E aquilo ali, com o nosso software, é transformado numa imagem do mundo externo dentro do computador. Aí o computador, tendo aquela imagem, ele sabe onde ele está, ele consegue se localizar, ele consegue planejar o caminho dele precisamente. A iniciativa busca aumentar a segurança nas viagens, mas pode trazer outros benefícios. Então, se você tiver uma tecnologia como essa, o piloto adicional pode ser a inteligência artificial. Além disso, você pode reduzir o consumo de combustível, porque o piloto inteligência artificial ele vai controlar precisamente os motores nas diversas situações de voo para poder ter o máximo de rendimento com conforto para os passageiros. E o Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.